Então, estamos iniciando mais um estudo do livro O Caibalion, capítulo 10, Princípio da Polaridade. Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde a quem estiver assistindo em outro horário, junto à gravação. Nós falamos no último capítulo, do capítulo 9, sobre a lei da vibração, né? As leis, de forma geral, elas sempre se completam, né? Uma sobrepõe a outra lei. Mas a lei da polaridade com a lei da vibração e a próxima lei que nós vamos falar, se der tempo hoje, do ritmo, elas se completam muito mais do que as outras, inclusive, né? Uma está diretamente ligada à outra. Então, se vocês lembram, a lei da vibração, a última lei, ela era basicamente o quê? Um movimento, né? A gente falou. Tudo está em movimento, e o movimento é vida, e tudo que está em movimento tem suas idas e vindas e forma sempre uma vibração, que por conseguinte forma uma onda, né? Uma onda, que por conseguinte forma uma frequência vibratória, que por conseguinte forma uma dimensão, né? Uma frequência vibratória nada mais é do que um dimensionamento de uma onda. E Ô, Felipe, só te interrompendo e pegando um gancho, que eu fiquei pensando sobre essa última aula na questão da vibração. Eu acho que um exemplo grande que a gente não colocou aquele dia em pauta, ou não falou sobre a voz, o vibrar, a nossa, né? Sabe o que eu ia falar agora? Exatamente agora? Que essa semana, eu não sei se... Geralmente, quando a gente acorda, a nossa voz é mais grave, porque ela tá fria. E todo mundo já fez, e principalmente quando a gente é criança, aquele esqueminha da voz de ficar, sabe, vibrando a voz, quando ela tá mais grossa, só que conseguindo dar só um estalinho de cada vez. Né? Já fizeram isso? Sabe o que é isso? É uma vibração da corda vocal. Cada estalinho desse é uma vibração da corda vocal. Um estalinho não faz menor sentido, né? É só um estalinho. Se eu jogar o estalinho com A, ele vai fazer um tá contínuo. Mas são várias vibrações da corda vocal que formam uma linha contínua. Para quem escuta, está escutando o contínuo, mas não, são milhares de estalos num determinado tempo. E juntando a codificação do A, das vogais, com as consoantes, nós formamos palavras que fazem um sentido, que formam uma frase, que formam um contexto que é um manifestado. Então, isso que tu falou da voz, que é muito importante. Criança na frente do ventilador, né? Tá se descobrindo ali, né? Mas depois de um tempo a gente não presta mais atenção nesses pequenos detalhes que também explicam justamente a vibração e dão um sentido dimensional do que é, porque eu não consigo identificar cada vibração da corda vocal, né? Mas isso continuamente parece um risco só, uma linha só. Né? Parece aula de canto agora aqui. Parece uma linha vocal, uma linha somente, mas não, ela é uma vibração em cada pontinho dela. Micro, se a gente entrar lá na notinha, é uma pequena vibração, né? Olhando uma dimensão onde ela parece uma linha, mas não é. Falando agora, né? Relembrando a aula passada, vamos entrar na polaridade. Então, justamente a polaridade, o que é essa polaridade? É os extremos, né? A gente pode, inclusive, falar que toda a criação de tudo é baseado na polaridade. Por quê? Porque o princípio da polaridade envolve o contraponto, né? O dual, os dois extremos, né? E para haver desenvolvimento e criação de algo novo,
é preciso que de 1 se faça 2, desse 2 virem 3, e assim é multiplicado e criado todas as possibilidades. Então, para que isso, o que a gente vai falar na lei da polaridade? Justamente esclarecer esses pontos de ação dessa lei, de ação dos polos, dos extremos, do dual, no movimento de desenvolvimento do todo da criação. Certo? Ensinamentos herméticos. Então, a primeira parte do livro, agora eu botei no slide para facilitar a gente, fala assim: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são os mesmos. Os opostos são os mesmos em natureza, mas em graus diferentes. Os extremos se tocam. Toda verdade é sempre uma meia-verdade. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Vamos entender isso aí, então, que é a primeira parte do que diz o livro. Olha o que ele diz ali. Tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos, os semelhantes e as semelhantes. Os opostos são os mesmos em natureza, mas em graus diferentes. Os extremos se tocam. Aqui, exatamente aqui, eu já usei essa imagem, né? Ela expressa exatamente a lei da polaridade no todo. Então, quando a gente olha os polos, a gente vai sempre olhar extremos, né? Deixa eu só ir lá no slide, que daí eu consigo. Quando a gente olha os polos, a gente vai olhar sempre os extremos, né? Porém, quando a gente olha sempre os extremos, a gente não consegue ter noção da totalidade, do todo. Então, olha o que eu escrevi aqui. O 0 é nada. O 360 é o todo, né? O todo. Ambos são iguais em natureza, mas diferentes em ângulo de observação, ou em grau, né, de desenvolvimento do observador e do seu uso. Então, quando a gente olha um círculo, se a gente olhar o 0 e o 360, e esse 0 e 360, eles poderiam iniciar em qualquer parte do círculo, porque todas as partes são iguais, correto? Então, não importa qual parte do círculo nós olhemos, poderia estar o 0, e imediatamente o 0 seria o mesmo ponto do 360. Certo? Então, o que muda para ser o 0, 0 e o 360, o 360? É justamente o olhar do observador, a consciência que age sobre aquilo. Essa consciência é o próprio divino, que está dentro de nós, em tudo que é vivo, e está fora de nós, em algo macro, né? E eu também vou explicar melhor isso aí. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, que nem a gente já falou em outras vezes, o que é esse ângulo de visão? O que torna o 0, 0 e o 360, o 360? Porque a gente já viu na matemática do universo que o 0, ele não é nada. 0 é 0, não é nada. Mas é por causa dele que todas as possibilidades são possíveis. Afinal de contas, se não fosse o 0, nós teríamos apenas 9 possibilidades, de 1 a 9, o que nos dá o infinito do todo, as infinitas possibilidades, seja para baixo, né, o vírgula 000, 01, 02, 03, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 0,01, 0,02, 0,03, as infinitas possibilidades, tanto para trás, para baixo, como para cima, é o 0.
Então, ao mesmo tempo que ele não é nada, ele também é o que dá as infinitas possibilidades, ou seja, infinito. Ele é nada e infinito, né? Então, o 0 e o 360, e o 360 seria o infinito, porque é uma roda, ela nunca é uma roda, não tem fim, né? O 360 que é infinito, eles são exatamente de a mesma natureza. Só que o que mensura o grau, o que mede a graduação, o modo de ver as coisas é a consciência que a observa. Então eu botei aqui, falar sobre situações boas e ruins. A gente já falou isso, né? Mas a gente pode pegar qualquer coisa, qualquer item de vivência, de natureza, e dali a gente pode tirar coisas boas ou coisas ruins. A gente pode falar de uma doença, um câncer, né? E a gente pode dizer que ele é ruim, porque ele traz muito sofrimento, dor e morte. Morte, né? Dor, sofrimento, angústia, preocupação. Mas ao mesmo tempo que ele pode matar o corpo, ele pode fazer transformações na alma de uma pessoa. Ele pode fazer transformações de uma família, né? E é esse o ângulo que transforma o 0 no 0 e o 360 no 360. A natureza da experiência é a mesma, mas o modo de ver ela muda totalmente a experienciação do espírito sobre aquela vivência, né? E se a gente prestar bem atenção, isso é a alquimia, a transformação do ser mentalmente, espiritualmente, né? O nosso espírito está muito mais ligado à nossa mente do que ao nosso corpo. Isso acho que ficou bem claro até esse 10º capítulo já, né? Alguma questão sobre isso? Eu acho que a questão é como você usa a sua dor, né? Ou você usa ela para te destruir, ou você usa ela como uma oportunidade para a sua vida. Depende de como você olha para ela. Como você falou do câncer. Ou você entende ele como uma parte sua de cura e transformação, ou você vai entender como sua destruição, como você vai olhar para ele, né? Como você vai usar ele, mesmo sobrevivendo ou não. Como tipo, transformar água em vinho. Que alquimia, como você acabou de falar, né? Então, é como você vai usar isso a seu favor. Isso, é pegar uma situação, assim como um produto, vamos dizer a água, que você deu de exemplo, pegar uma situação e transformar ela em algo melhor, né? Em algo melhor. A mesma água que nós falamos da transformação em vinho, essa alquimia, né, que transforma algo em algo melhor, uma água, por exemplo, ela pode refrescar, hidratar, limpar, mas ela pode também afogar. Pode afogar. Em tudo que nós olharmos, nós podemos ver o céu ou o inferno. E é isso que a lei está falando, né? Os extremos se tocam. Os extremos se tocam. Os opostos são os mesmos em natureza, mas em graus diferentes. Em graus diferentes. 0 e 360 graus. A medição, quem faz é a consciência, o mental. Por isso que a primeira lei o universo é mental. Porque o universo da experiência do todo e da experiência de cada vida é regido pela mente que a visualiza, né? É o universo daquela pessoa. Cada pessoa tem o seu universo. Existem pessoas que têm universos parecidos, ou semelhantes, outros dissemelhantes.
E, sem dúvida, um vai completar o outro, né? Hoje eu Então, estava comentando com a menina que trabalha aqui com a gente, a nossa mente, às vezes, como é, ou a gente como pessoa, como a gente tem que reaprender também algumas coisas, né? Porque por N vezes você está tão bem contigo, você está assim, sem problemas, sem coisas em casa, sem nada para resolver, dá a impressão que você vai caçando alguma coisa, algum problema, alguma coisa para se incomodar, ou o problema que não é nem teu, você vai lá e dá um jeito de caçar ele para ter alguma coisa para se incomodar, né? E isso também tem a ver com o mental, né? Poxa, se eu estou com os meus problemas resolvidos, o que eu tenho que ir lá meter o nariz lá no problema do outro? Deixa quieto, deixa ele tentar resolver, ou deixa ele vir pedir ajuda para você auxiliar, né? tá tudo muito calmo, peraí que tá muito ruim essa calmaria. Eu quero achar um negocinho para me incomodar. Bem isso. Então, assim, ó, são coisas que a gente tem que ir aprendendo também com isso, né? Não, porque às vezes ninguém chamou você para ajudar. O que está se metendo aqui? Fica lá. Que é mais fácil, né? Mais fácil negativar a situação do que você entendê-la e encontrar algo bom diante disso. Uma pessoa que vive a vida toda e passa reclamando, porque já é um costume, sempre fui assim, pode entrar no melhor restaurante do mundo, onde todo mundo fala super bem, e essa única pessoa que tem essa mania, ela vai reclamar do melhor restaurante do mundo, porque isso é dela e é sobre ela, não tem nada a ver com o ambiente ou com o lugar, se o ambiente é bom ou ruim. Veja bem, né? Tem muita gente que tem muito pouco materialmente falando e é muito feliz com as coisas muito simples e se satisfaz com aquilo lá, né? E tem muita gente que tem muito materialmente falando, muitas possibilidades materiais, né? Muitos recursos para coisas luxuosas, e não está satisfeito. O que é que muda? A visão mental sobre a experiência que está sendo vivenciada, né? Então é exatamente isso que vocês estão falando. Exatamente isso. A percepção é que muda o grau com que a gente olha para todas as coisas, né? A gente se preocupa tanto com a morte, sendo que ela é inevitável, inevitável. Mas, obviamente, ninguém quer morrer, né? E às vezes a gente fica, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo, e os anos passam, porque o tempo passa muito rápido, e quando vê, a vida acabou, e não fez aquilo que queria tanto fazer, que vibrava tanto lá dentro da alma para ser feito, e ficou se preocupando com as coisas mundanas, né? Então, por isso que, assim, nós estamos hoje, às 20 horas agora, eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei muito, incessantemente, resolvendo muitas coisas. E, obviamente, que para estar aqui, né, dando esse estudo, exige que eu esteja pensante, que monte os slides aqui, né, para a gente conversar, estude sobre o livro, apesar que eu já li esse livro há algum tempo, então já é um pouco fácil de entender essas leis, mas exige, né, e a gente está cansado, né, chega em casa, tem meu filho, tem esposa, então isso exige da gente, mas se a gente não escuta essa vibração dentro de nós, para colocar para fora, mostrar essa visão que nos foi dada, né, que essa é a intenção desse estudo, porque o que a gente vai falar aqui, o que a gente está falando e o que a gente vai falar, se a gente lê o livro, a gente não vê isso que a gente está falando, não vê. E para não falar 99,99%, vamos dizer 98% das pessoas que leem o livro, não vão enxergar isso que a gente está comentando aqui.
né? Não estão. Então, acho que é um privilégio que não pode ficar só conosco. Por isso que a vontade de fazer esse estudo é maior do que essa preguiça, esse cansaço. A mesma coisa, estou falando isso porque é uma coisa minha. A mesma coisa acontece na vida de cada uma das pessoas. Elas têm vontades, elas visualizam o maravilhoso de deixar um algo mais que nunca morre, que é um conhecimento maior, uma atitude de amor, de caridade, que é para a eternidade. Isso está muito nas pessoas. Agora, agir sobre isso é que são muito poucos. Muitas vezes a gente quer fazer, mas na hora de fazer, o cansaço vence, né? A preguiça vence, a acomodação vence. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Porque a roda, né, que nem diz aqui, a roda da vida não para. Nós vimos que o movimento é contínuo, a vibração é o movimento e a vida é o movimento. E essa roda que fica girando, ela nunca para. Então, na medida que a gente não presta atenção, o tempo passa e muitas vezes a gente sai da vida sem o devido cuidado de ter aproveitado ela como a gente gostaria de ter aproveitado no nosso planejamento antes de nascer, certo? Então, o bem e o mal, que é uma dualidade, eles são idênticos em natureza, diferentes em grau. Nunca esqueça que o zero... O que isso quer dizer? Veja bem, vamos dizer que existe a escuridão e a luz, né? Uma dualidade, o bem e o mal. A luz é o bem e a escuridão é o mal. Que sentido faria, que sentido existe na luz se não for para iluminar a escuridão? Ela não faz o menor sentido. Só existe o bem porque ele se manifesta no mal. Ele constrói, a bondade é construída vencendo os obstáculos e auxiliando o próximo e a si mesmo, né? As nossas tendências, más tendências, auxiliando a você e ao próximo. Se tudo fosse maravilhoso, se tudo fosse só bom, que sentido faria? Como é que a gente mensuraria se realmente existe amor ou não? Porque pensa assim, né? Você amar, querer uma amizade, quando aquilo é no momento de alegria, né, de desfrute, todo mundo ama. Todo mundo ama. Mas é um amor que não se sabe se ele é verdadeiro ou não. Porque na hora da dificuldade, quando você passa por dificuldades, ou pessoas próximas de você passam por dificuldades, é ali que o amor se manifesta. É justamente nesse momento que o amor se desenvolve, né? Então, o bem e o mal, eles são a mesma coisa. Eu fico pensando assim, muitas vezes, numa guerra, né? Numa guerra, onde dois povos estão guerreando, ou um casal está guerreando, ou duas pessoas estão duelando, né? O que acontece? Uma está vibrando num polo, a outra está vibrando no outro polo. Nenhuma delas, quando a gente vibra nos polos, nos extremos, nenhuma delas consegue enxergar a roda do todo, né? Vamos olhar uma coisa assim que é muito comum agora. A gente fica olhando como está polarizado a política, por exemplo, um assunto delicado. Como isso está polarizado? Como, vamos falar assim, não, o comunismo, o socialismo é ditatorial, escraviza o povo. E aí quem é
Quem pensa no outro polo, né? No outro extremo, não, o capitalismo que escraviza. Os dois olham o ruim, né? Mas justamente, se não houvesse os dois pontos, não haveria um ponto de equilíbrio. E quando a gente olha muito polarizado, não fica bom para nenhum dos lados. Vira uma guerra. E na guerra todo mundo perde. Todo mundo sai perdendo. Vocês já viram um casal que se ama, né? Senão não tinham casado. Quando eles brigam e vira uma briga, estou dando um exemplo que é muito comum, né? Quando eles brigam e começam a guerrear sobre os bens e tudo mais, quem que sai ganhando no final? Nenhum dos dois. Talvez o advogado. Talvez. Mas todos saem perdendo, né? Quando existe esse equilíbrio, essa visão mais ampla do todo, as coisas tendem a ficar mais claras, como elas realmente são. Porque a natureza não se enxerga como a natureza sendo a mesma quando nós estamos nos polos. Nós parecemos inimigos extremistas, né? Nós só olhamos o nosso lado. O do outro acaba sendo um viés muito ruim, né? A gente já falou no estudo aí sobre como o capitalismo também pode ser selvagem e devastador. E como o comunismo muitas vezes é disfarçado por questão de ambição e poder e vira ditadura, né? É o que acontece na maioria dos países aí, justamente porque ele está no extremo, ele não está olhando o círculo do todo. E aí, quando a gente fala de círculo, e a gente comentou antes sobre a consciência, de olhar as coisas pelo um ângulo ou pelo outro, é muito importante a gente saber para onde nós queremos ir nessa roda da vida. O que o autoconhecimento faz? Ele faz justamente, o conhecimento de si faz justamente entender as regras do jogo da vida. Entender as regras da vida. O que são essas leis que nós estamos estudando? Elas regem a vida no universo, na Terra e dentro de nós, em cada um de nós. Compreender as regras que regem a vida nos fazem melhores jogadores, né? Uma palavra que não é muito interessante, mas que para entendimento. Num jogo de futebol, primeira coisa, eu tenho que saber as regras do jogo. Como é que eu vou me empenhar, desenvolver tecnicamente, desenvolver fisicamente, se eu não sei as regras do jogo? Então, quando eu começo a entender essas regras, e é isso que nós estamos estudando, a gente começa a viver de forma mais favorável ao nosso desenvolvimento e, consequentemente, a nossa felicidade também. Então, quando essa roda, ela tá... Deixa eu só entrar aqui no slide para movimentar o mouse. Então, quando eu conheço a roda do bem e do mal, eu consigo fazer ela girar, jogar força no ponto ideal. Veja bem, não existe um ponto, se eu olhar para pontos nela, eu vou estar olhando nos extremos, sempre. Se eu olho para cá, eu estou no extremo, se eu olho para cá, eu estou no extremo, qualquer ponto que eu olho, eu vou estar no... Se eu olho por todo, eu aplico a força nela de acordo para onde eu quero que ela gire. Né? Ou seja, a minha consciência está regendo a minha visão sobre a minha experiência. É isso que eu quero dizer. Quando eu coloco a força necessária, e aí eu estou quase entrando na lei do ritmo já. Quando eu coloco o ritmo, a força necessária que rege o ritmo da roda, eu consigo reger a minha vida e não mais ser regido pelas coisas que me acontecem. Isso é importante ficar claro. Eu sou regente da minha vida, da minha consciência,
da minha felicidade e não mais sou regido pelas coisas que chegam até mim e acontecem na minha vida. Esse é o ponto. Ô, Felipe, e agora, a partir do momento, eu entendo assim, a partir do momento que você tem esse conhecimento e que você tem esse entendimento, a tua responsabilidade passa a ser maior. Por quê? Porque as tuas atitudes, sendo quando você não tem esse conhecimento, são atitudes, eu fiz algo errado porque eu não tinha certeza, não tinha o entendimento ou não tinha o conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento e age da mesma forma que vinha agindo, está sendo conivente e está sendo desleal consigo mesmo, porque você agora já tem o entendimento de fazer a coisa de uma forma diferente, de querer com que a roda gire também ao teu favor, de uma forma diferente do que vinha girando antes, e até na velocidade diferente às vezes. Isso, Brenda, isso aí. Mesmo porque se eu tenho conhecimento e não aplico, ele é morto, né? É que nem fé. Fé sem obra é morta nela mesma. Então, não só eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, porque agora eu sei dos resultados, eu conheço as regras do jogo, como também eu tenho que ter mais compreensão sobre aqueles que não têm. Vamos olhar para Jesus. Olha a compreensão, né, que tem que ter com as pessoas que estavam causando tamanho sofrimento e não compreendiam a vida como ele estava. Estamos há 2.000 e poucos anos e muitas pessoas não compreendem até hoje as mensagens de Jesus. Então, imagina, ele foi crucificado por pregar o amor. Então, a compreensão é nos nossos atos e a nossa compreensão sobre os outros tem que ser maior, porque senão o nosso sofrimento fica maior também, e a gente vai para outro polo. Acontece muito, as pessoas que têm muito conhecimento, que angariam muito conhecimento, elas começam a ter raiva das pessoas, ao invés de compreendê-las. É muito comum isso acontecer. Elas começam a se distanciar e não aturar mais a ignorância alheia, né? É fácil visualizar isso na sociedade. A pessoa começa a ficar mais empáfia, se achar mais superior, e até que uma hora a vida dá uma virada, troca de polaridade para justamente ensinar novamente o que a pessoa não aprendeu, que era um conhecimento só teórico e na prática não estava sendo aplicado, né? Os grandes mestres ensinaram muito bem que apesar de todo o conhecimento, de todo o poder, a humildade sempre estava com eles, né? Porque justamente eles tinham maior compreensão sobre as outras pessoas, os outros seres que ainda não tinham angariado esse conhecimento. E era isso que fazia delas quem elas eram. E aí, vou ler aqui para eu ir lembrando o slide, tá? Qual é o lado que a sua roda gira e qual a velocidade, né? Nisso que a gente já falou, para ser regente da sua vida. Imagine a roda em 3 dimensões. Ela vira uma esfera, né? Tudo tende a ser uma esfera para ser gerida pela consciência que habita e girar de acordo com ela. Então, a gente até agora falou dessa roda de 360 graus. Só que imagine ela em 3 dimensões. Ela vira uma esfera, uma bola, não é? Olha para o universo, olha para o céu, olha para todas as coisas. Qual que é a parte do corpo que rege tudo? É a cabeça também, que também tem essa formação. Justamente, a gente falou do zero, o zero não tem esse formato por acaso, né? A esfera é justamente a regente, esse formato geométrico é o regente de todas as coisas, que é o todo. A gente pode expressar o todo em micro, médio e macro, né? Uma célula
num átomo, ou numa galáxia, ou no universo todo. A dualidade criacional. Então, uma das primeiras coisas que a gente falou nesse estudo de hoje, essa gravação de hoje, é que justamente a polaridade é o regente da criação, justamente por ser o dual, né? O bom e o ruim, sempre ter o contraponto que causa o movimento evolutivo, o movimento de expansão, o movimento de manifestação, o manifestado. Então, o zero é a representação do todo, portanto, do Criador, que chamamos como unidade, uno. Porém, este não pode ser medido estando em tudo e todos. Sendo assim, ele sempre é, mas só pode existir através do manifestado. E tudo que é manifestado sempre é dual, ou seja, tem dois polos. Tem dois polos. A primeira coisa na teoria do Big Bang, que é o que deu origem a tudo, toda a matéria manifestada, sabe qual foi? Os polos. Do uno, da unidade, criou-se dois, que eram os polos positivo e o polo negativo. O primeiro átomo a ser criado foi o hidrogênio. Todo átomo tem sua parte negativa, deixa eu só botar lá para poder mexer o mouse, parte negativa, parte positiva, certo? Para se criar o primeiro átomo, essa lei de polaridade, ela precisou se manifestar. Do uno, da unidade, da consciência uno, que é e está em tudo, mas só existe através do manifestado, criou-se as partículas, né? Ou antes das partículas, as subpartículas, né? Mas vamos falar da partícula para entender o processo da polaridade. Criou-se as partículas que formaram a estrutura atômica, e a primeira foi o hidrogênio, né? Com apenas uma eletrosfera. E depois, quando o universo foi esfriando, né? Após o Big Bang, ele foi esfriando, foi a temperatura, mais uma parte do todo, o quente e o frio são extremos, que são regidos por um grau. Esse grau interage com outro grau que gera outros elementos, como no caso o oxigênio, um pouco mais complexo e pesado, mais denso, né? Com o seu núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Então, a questão dos polos é o que rege o movimento de todo o manifestado. Vocês estão entendendo? A gente está falando sobre o uno criador, que vira dual, ou seja, polar, que interage entre um polo e outro, e desse dual é criado tudo que nós conhecemos, todos os formatos existenciais, todas as unidades existenciais têm os polos. Se a gente olhar para o planeta Terra, ele vai ter o polo positivo e negativo, inclusive o que forma a nossa proteção eletromagnética do Sol, né? Então, olha como é importante a gente visualizar a lei no manifestar em todas as coisas que a gente está dando exemplos aqui, né? Exatamente o que eu falei, olha. Vou voltar aqui para o vídeo para ver vocês. O ciclo da vida de uma estrela, né? Aqui está o ciclo da vida de uma estrela. O nosso sistema solar é movimentado justamente por essa força polar, essa força dos extremos, onde há um equilíbrio, né? E aí a gente já também novamente quase entra na lei do ritmo, mas tudo vai ter os seus ciclos de vida. Ciclos de vida, não importa a unidade que nós enxergamos,
Se a gente olhar o ciclo de uma estrela, olha que interessante. Uma nebulosa é uma poeira de matéria, né, cheio de matéria. Essa poeira vai se aglomerando, até que, numa onda gravitacional tão forte, que ela forma uma estrela. Uma estrela pode ser de um tipo ou do outro. Aqui tem, tá vendo? Aqui é uma nebulosa, uma poeira cósmica de matéria, que através da lei da gravidade vai se condensando até que explode e forma uma estrela. Pode ser de uma grandeza tal, vários tipos, né? Ela pode virar uma gigante vermelha, uma super gigante vermelha. Depois de Vamos esquecer tempo, que isso aqui são bilhões e bilhões de anos, esse processo daqui da vida da estrela. Depois ela pode implodir e virar novamente uma nebulosa planetária, que os seus resquícios vão formar outros planetas, vão gerar outras estrelas, que depois elas podem virar buracos negros, mas ela tem um ciclo de movimento que justamente ele é feito através da polaridade, da atração e do expelir. Atrair e expelir, esse movimento, que nem a gente falou, lembra num estudo que a gente fez, eu não lembro qual deles, não lembro nem se foi nos resumos, que a gente mostrou como funciona o motor elétrico através do ímã, do eletroímã, como justamente o motor ele faz, o movimento se dá através do polo atraindo, expelindo, formando um giro, né? E gera a força de movimento. Isso acontece em tudo. No átomo, a gente acabou de ver que é assim também. É a força positiva e a negativa gerando fluxo de movimento. A lei da vibração que nós falamos é o próprio movimento. Mas quem que dá origem a esse movimento? A polaridade. Polaridade. Os planetas girando sobre o Sol, do Sol girando sobre o centro da galáxia e assim por diante. Uma grande esfera. Cada movimento desse, como a gente viu na lei da vibração, gera uma frequência de onda e uma dimensão. Por exemplo, se a gente olhar para a frequência vibratória de movimento que é gerada pela força, pela lei princípio da polaridade, dentro da Terra, nós vamos ter uma mensuração de vida na Terra. Inclusive, a gente falou até sobre a Terra plana, lembra? E as pessoas acham que a Terra é plana porque elas estão mensurando a Terra de dentro da Terra, né? Se eles pegarem uma nave e for para fora da Terra, eles vão enxergar a Terra como a gente está vendo aí, redonda. Então, essa é a questão do olhar sobre as coisas, né? A polaridade formando os ecossistemas celulares. A gente viu formando um ecossistema macro de uma estrela, mas a gente pode ver isso dentro das células. Vocês percebem que a célula também é redonda, né? E há uma interação, um ecossistema dentro da célula, há uma interação, um ecossistema onde cada elemento aqui interage com o outro para gerar algo maior, que com certeza uma célula não tenha a consciência, cada célula é uma vida ali, né? Uma unidade de vida. Inclusive, temos seres unicelulares como as bactérias. Tem uma célula só. Então, eles não fazem noção da sua importância para um organismo maior. Ao mesmo que a maioria dos seres humanos não faz noção da sua importância para um organismo maior. A lei da polaridade agindo dentro da célula. Então, olha ali o potássio, né, o cloro, né, os elementos, como eles possuem cargas de polos negativos e positivos, e eles fazem com que o sistema do organismo vivo, seja ele qual for, um humano, outro animal, ou uma planta, funcione perfeitamente através dos polos, né? Por exemplo, o potássio é positivo, o cloro é negativo. Sabe quem que dá o equilíbrio hídrico do corpo?
Água é um dos elementos mais importantes, né, para a vida, dentro e fora do corpo. Então, o que dá o equilíbrio hídrico é justamente o sódio, né, o sódio e o potássio. Se eu consumo muito sódio, eu desequilibro isso e eu tenho que tomar mais líquido para poder equilibrar e depois fazer. Quem equilibra isso é justamente o sódio e o potássio, que um é positivo, outro negativo. E eles fazem a célula se reidratar mais e jogar mais água para dentro, mais água para fora, mais nutriente, menos nutriente. Eu vou contrair um músculo para fazer um movimento de expressão, estou aqui gesticulando, né? Cada movimento desse tem milhares de células trabalhando em reações químicas, elétricas, né? Um músculo, ele precisa de uma despolarização que é mandada pelo meu cérebro e faz com que abram-se canais canais de sódio e faz com que essa corrente elétrica percorra todo o neurônio até a placa motora lá daquele músculozinho do meu dedo. Desse músculozinho aqui, desse músculozinho, cada fibrila do músculo lá dentro do músculo. Existem milhares de reações químicas onde a polaridade está presente em cada uma delas, através dos elementos que nós estamos vendo na tela. O ecossistema, né? Vocês perceberam que eu gosto muito da visão micro-macro, porque ela ajuda a gente a entender a vibração olhando para coisas pequenas e grandes, e como um organismo, né? Como existe ecossistema em todas as partes. E percebam, qual que era o mandamento maior da vida? O amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive na palestra de ontem. Amar a Deus sobre todas as coisas, e que é muito semelhante a amar a Deus sobre todas, amar ao próximo como a si mesmo. Por que é muito semelhante? Porque justamente o Deus está em cada um dos semelhantes. Então, amar o semelhante é justamente muito semelhante a amar o próximo, é muito semelhante a amar a Deus. Porque Deus está em cada coisa que é viva. Eu tenho uma pergunta. Eu estava pensando aqui naquela frase, né? Você colhe aquilo que você planta. Entraria na lei de polaridade ou ficaria na lei de causa e efeito? Ou serviria para os dois? Uma lei sobrepõe a outra, né? Uhum. Entende assim, a lei da causa e efeito, ela é uma lei mais macro, de visão mais macro. Tudo que houver movimento, ele está na lei da polaridade, porque veja bem, quando você faz algo que é prejudicial a você e a alguém, isso tem uma frequência vibratória, uma vibração de frequência. Assim como quando eu falo assim, o amor, ela tem uma frequência vibratória, ela transmite uma frequência vibratória, um sentimento, uma emoção, que é uma vibração. O ódio é a mesma coisa. E o que a gente estava falando aqui? Que a vibração, que é uma outra lei, que também poderia entrar uma terceira lei, e a lei do mentalismo, todas as leis se sobrepõem. Mas o que causa o movimento? Não é justamente a polaridade que causa essa vibração, que causa essa onda que a gente comentou? Então, sim, todas elas, uma dentro da outra. Uma dentro da outra. Porque o mundo gira, né? O que você for fazer vai voltar, como você falou, zero. É o ponto. Aí eu estava pensando nisso, eu falei, se ele entraria nos dois, né? Também nos três, né? Vibração também. E aí veio muito essa frase, né? Se eu colher arroz, se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Eu não vou colher diferente daquilo, né? E aí eu pensei isso na lei da polaridade sobre isso, sabe? Não, Eu legal você falar pra isso. mim, né? Dentro de mim, eu não consigo ser para o outro se eu não ver, me enxergar, né? Entender. Se eu não tiver esse entendimento dentro de mim, eu não vou olhar para um todo com o mesmo amor. Então aí, e veio muito essa frase agora na cabeça, por isso que eu perguntei. Isso aí. Quer ver?
Olha ali o que está na tela. Nós temos um ecossistema planetário. Vamos pensar, então, no ecossistema planetário em cima disso que você está comentando, né? Vamos dizer que a humanidade não enxergue a vida como um todo. Não enxergue a vida como um todo. O que o ser humano faz? O que ele está fazendo agora? Destruir a natureza. Ele não está enxergando, ele está olhando o quê? Os seus confortos pessoais, né? Desenvolver a sua vida materialmente, a economia, etc. Mas não está enxergando o todo. O que vai acontecer? Na verdade, já está acontecendo. Vai começar a faltar água, o ar fica mais poluído e criam doenças, mais sofrimento, o alimento começa a ficar escasso, né? Se dá uma doença, e essa doença tem uma origem, essa doença. Por mais que essa possa ter sido criada em laboratório, ela foi criada em laboratório a um fim comercial. Por quê? Porque as pessoas que criaram não enxergavam o todo. Elas estavam pensando em benefícios próprios. E quase todo mundo é assim. Pensa em benefícios próprios. Só que o que a natureza ensina? Por que eu estou trazendo a questão do ecossistema celular, ecossistema planetário, ecossistema estelar? O que a natureza da vida, da criação ensina? Que nada é criado para servir a si mesmo. De uma célula às estrelas, toda a criação e todo o desenvolvimento da unidade criacional é criada para servir a algo. Olha só, Ali diz assim, a ação do micro-organismo de recomposição da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é decomposta por micro-organismos, fungos, bactérias, etc., né? Decompõe de tal maneira que esses nutrientes podem ser ingeridos pelas minhocas ou pelas raízes das plantas, né? Pensa no ecossistema. Aí essa minhoca alimenta um pássaro, por exemplo, e esse vegetal alimenta um herbívoro. Esse herbívoro vai alimentar um carnívoro. Ou se não, esse vegetal vai alimentar um onívoro. Certo? Ao mesmo tempo que esse vegetal também precisa da água dos rios, e aí transforma a luz em ATP, ou seja, em energia, né? Em energia. Pensando no ser humano, da onde vem todo o alimento que o ser humano come? Da luz do sol. Quem faz a luz do sol virar alimento? Os vegetais. Mas vamos dizer, mas eu só como carne, não como vegetal, então não preciso. E sim, e a carne do animal carnívoro, ele come o quê? Ele come o vegetal. Toda a fonte primária, né, nasce ali. Então cria um ciclo, um ecossistema planetário onde tudo está novamente entrando no equilíbrio. No equilíbrio. Através do quê? Dos extremos. Né? Então, isso que você estava comentando é justamente isso. É perceber que se eu olhar só para mim, eu vou só destruir. E aí, se eu estou destruindo, eu não estou entendendo a vida. E, e, e o amor vai fazer eu entender. O que é o amor nesse sentido? O sofrimento. Do mesmo modo, da mesma maneira que um pai, às vezes, precisa colocar o filho no cantinho do pensamento. E isso causa um sofrimento enorme, um choro, um desespero, porque ele não entende. Só que depois, quando ele ganhar consciência, ele vai entender. E vai entender que aquilo foi essencial para o seu desenvolvimento. Então, o ser humano está numa fase onde ele é uma criancinha imatura e que está aprendendo. Por isso que ele destrói tudo, é egoísta, igual criança pequena, sabe? E aí, como é que ele vai aprender? Ou ele se conscientiza
porque ele aprendeu, porque se ele não aprender, ele não vai se conscientizar, ou ele sofre. Qual que é o caminho que o planeta vai passar, que vocês acham? Nos próximos tempos aí, que já começaram. É o sofrimento. Infelizmente é o sofrimento. Porque a gente olha para as pessoas, vocês vejam, um assunto importante de palestra, de conscientização, de autoconhecimento, atrai muito menos pessoas do que algo fútil da vida, dos prazeres da vida aí, né? Então, o caminho da Terra, infelizmente, vai ser o sofrimento, mas ele vai ser importante para depois haver esse entendimento e essa transformação. Mesmo porque, pela própria lei da vibração e da polaridade, quem não se adequar não nasce mais nesse planeta, vai migrar para outras regiões onde a frequência vibratória é compatível com aquele pensamento, com aquelas ações, e está tudo certo. Cada um no seu processo. O espaço e o tempo são relativos, não existe. Pode ser que daqui a bilhões de anos, no nosso tempo de mensuração, esse ser que hoje não entendeu nada, possa entender tudo, e muito mais do que até nós estamos entendendo agora. Esse é o processo. Cada um tem um tempo de evolução, né? A gente entende que alguns com menos retornos, né, de reencarnação, conseguem ter uma mente melhor e entende melhor. Outros precisam de muitos retornos reencarnatórios para poder entender da mesma forma que aqueles que vieram menos vezes. E não pense que cada um de nós não passou por muitos planetas já. Muitos planetas primitivos, muitos planetas como a Terra de provas e expiações. Né? Muitas vezes a gente fala assim, reencarnação, acha que é na Terra, só na Terra. Não, a gente já vem, nós já viemos de jornadas longas aí, né? Pelas essas migrações interplanetárias aí na nossa própria galáxia. Mas é um outro assunto, né? Então, o amor não pode estar nos céus ou na Terra. A gente não pode achar que o amor está lá nas esferas superiores. Ele é justamente o todo. Se a gente olhar só para... O que vocês acham assim? Pensa assim, né? Eu evoluí a ponto de fazer parte do comando planetário da Terra. E eu tenho, pela minha vibração, eu posso viajar por várias partes da galáxia, né? Eu sou um ser livre. Porque eu entendi o amor e me libertei, me iluminei. O que um ser iluminado vai querer? Ele vira pai. Pai e mãe, no modo de entender o amor que eu estou falando. Dos seres que ainda estão em desenvolvimento. Os seres superiores, nas camadas superiores da Terra, eles entendem que os seres lá que estão em desenvolvimento lá na Terra são partes dele. E sendo partes dele, né, porque eles têm uma visão mais ampla do que a vida. Imagina eu sendo olhando para a vida como um todo. Eu entendendo que a vida está lá na minhoca, dentro da Terra. Eu entendo o amor na sua plenitude. Eu vou entender que aquele ser não é separado de mim. É o espírito do todo manifestado em cada ser. E sendo eu em contato com o todo, numa amplitude de esfera superior, talvez esse assunto fica mais difícil de entender, eu vou querer que aquele ser micro, eu me identifico com aquele ser micro como sendo eu mesmo. Como o outro, não sendo o outro, sendo parte de você mesmo. Assim como um filho é parte de nós, porque ali existe um amor. É essa semelhança que a gente tem, mas é uma coisa um pouco mais difícil de compreender, né? Então a Terra tem... A gente com certeza não vai ter tempo de fazer o capítulo 11 do ritmo, né? Porque não vamos ter horário, mas a gente vai conseguir terminar a questão da polaridade. Você veja, é um capítulo mais curto, mas é porque o livro não expressa tudo isso que a gente está falando aqui.
Por isso do estudo, né? Então, os planetas têm vibrações diferentes, assim como na sua evolução planetária, eles também vibram de forma diferente. Então, existem planetas primitivos, são as primeiras encarnações de alma consciente, vamos chamar de humana. Existem planetas de provas e expiações, que é o planeta Terra, né? Onde o mal ainda predomina, porque existe muita ignorância, né? Existe daí os planetas de regeneração, uma próxima etapa, que são almas que ainda têm o que expiar, ainda estão, mas elas já têm um entendimento da vida e já estão caminhando positivamente, não são mais autodestrutivas, ou seja, elas não estão mais em processo de degeneração, elas estão se regenerando, ainda estão em processo de expiação, ou seja, se regenerando, por isso o nome regeneração. Passou num período de degeneração, que é o de provas e expiações, e agora está se regenerando, até se regenerar por completo, onde aí é um planeta de almas felizes, onde o bem, sem dúvida, sobrepõe o mal. Só que esses planetas de almas felizes, ou numa próxima etapa, planetas celestiais, divinos, né, morados de espíritos onde reina um amor puro, eles têm migrações para planetas inferiores justamente para o desenvolvimento deles. Essa foi a missão de Krishna, da Buda, Cristo, Jesus, outras pessoas que vêm dentro do seu patamar evolutivo, né? Esses que eu falei eram muito, já de muito além, mas tem outros, digamos, que também vêm para auxiliar. E tem outros espíritos, por exemplo, que vêm para auxiliar pessoas que amam da sua própria família. Uma pessoa da família não entendeu o processo ainda, precisa auxílio para o desenvolvimento. Por amor, ela sacrifica a sua liberdade e vem para auxiliar aquela pessoa. O amor rege o movimento, né? Então, só lembrando da questão que a gente já falou, né? A questão do que causa o movimento. Alterar a polaridade é deixar fluir o movimento. Então, a questão de às vezes, por que a gente sofre? Justamente porque a gente está olhando só um lado da coisa. Quando a gente altera a polaridade, inverte a polaridade, a gente inverte o fluxo e o que era sofrimento vira glória, vira vitória, né? Vira uma possibilidade de vencer aquele obstáculo. Certo? Acho que era isso. Da polaridade, então, ficou bem claro a questão o que faz gerar o movimento da vida e como a gente tem que olhar, porque tudo é uma questão de grau sobre aquilo que a gente está vivenciando, olhando, dentro de uma mesma natureza do todo. Na natureza do todo, os polos movimentam, mas cada vez que você olhar para os polos, você vai viver extremos, e extremos é sempre o inferno. Já quando você olha para o todo e entende o processo de cada polo no movimento, você é regido pelo céu, né? Porque você entende esse processo e usa ele para o seu desenvolvimento também. Ficou alguma dúvida sobre o assunto? O que vocês acharam? Eu pensei aqui que, tipo, é como você olhar para dentro de você, enxergar você a pior pessoa do universo e ainda assim aceitar e amar tudo que tem dentro de você, né? Que é o autoconhecimento do teu ser, né? Então, quando você vê assim, você se vê no teu pior momento, quando você entra em autoconhecimento, você lida com teus monstros, os teus piores monstros, e o mais difícil é perceber que aquilo que você pensava que era culpa do outro, estava tudo dentro de você e é você mesmo responsável por tudo isso. E depois reverter a situação, né?
Então, Inverter a polaridade, né? Que é esse último slide, a última coisa que a gente... Inverter a polaridade, transformar aquilo em possibilidade de vencer, sim. de vencer quem? Você mesmo. Sim, e é sobre Você isso, mesmo. né? É tornar consciente tudo aquilo, né? É entender todos os teus gatilhos, todos os seus defeitos, que na verdade não são defeitos, né? É você, faz parte de você, faz Teu parte processo. da evolução, do teu processo. E aí fica tudo mais leve, mais tranquilo, e você olha para o mundo diferente, olha para o mundo sem julgamento, porque estava tudo dentro de você. E o resto é reflexo do que você tem dentro do seu coração, né? Então, é muito relacionado a essa lei de polaridade. Eu acho que é bem isso, Lu, que você está falando. Eu tive uma experiência na sexta-feira de eu ter pedido uma coisa para uma pessoa e ela me respondeu de uma forma que eu não entendi bem, sabe? Eu entendi um não, assim, mas não foi aquele não que ela quis me falar. Foi porque a forma como eu recebi, não é a forma como ela falou. E às vezes acontece ao contrário, às vezes acontece da gente falar para uma outra pessoa uma coisa e a pessoa não estar tão bem e entendeu de uma outra forma e pode causar uma situação toda, né? E é isso, é você, como você está. Naquele momento que você recebeu aquele retorno, poxa, mas como assim? Isso. E interpreta de uma outra forma, porque por você não estar tão conectado, de repente, assim, naquele momento, você não aceita, não entendeu, e, poxa, e daí já fiz um auê, né? E não era nada disso. Às vezes é assim que nasce uma guerra. Verdade. Uma separação, Verdade. uma briga, é assim que nasce, mas é só uma questão de visão sobre, ou compreensão sobre o outro, né? Na visão de... Porque quando você vê as coisas por um ponto mais compreensivo, tolerante, mesmo porque se você entende a vida, você pode perceber que essas coisas pequenas são só detalhes da experiência da vida. E, né, se uma pessoa te trata mal, se você tá bem, não importa o que falem para você, você tá tão bem que você vai falar obrigado. Tchau. Já aconteceu comigo, né? Eu sou muito de comentar as coisas, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Falou muito, mas falou merda. Sabe esse negócio de internet, né? Eu falei, não, então usa como adubo, mas usa. Que seja usada como adubo, mas que seja usada. Eu recebi uma vez uma frase que me falaram e eu tenho usado muito ela. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você lê. Ou o que você entende. Né? É igual você passar uma mensagem para um grupo de pessoas, que tem 20 pessoas, né? No trabalho, vamos dar um exemplo. Você vai dar essa mensagem para 20 pessoas. 19, por exemplo, 19 vão entender. Uma não vai entender e vai comentar com fulano, que o fulano que entendeu vai entrar na mesma interpretação de esse que não entendeu, e vai gerando murmurinhos e um transtorno tão grande, né? Porque de uma pessoa que não estava bem naquele dia e interpretou de uma maneira que ela quis entender para ela, né? Que era verdade para ela, como verdade para ela. E isso gera, como você falou, pode gerar até uma guerra, né? E realmente... Vocês acham que como que é gerada a guerra entre um país e outro? Gera um desengajamento, gera um atrito entre os colegas de trabalho e... Nossa, é muito Só muda isso. a proporção, a questão do esquema é geralmente esse. E justamente essa é a alquimia da transformação, o que eu estou recebendo de informação é útil para quê, com qual objetivo? Eu sei para onde eu quero que gire a roda, com qual intenção, esse é o autoconhecimento. O entendimento do todo, a visão mais ampla sobre as coisas, fora da polaridade, fora dos extremos, para que a gente haja
com as coisas, as informações, as experiências que vêm para nós de forma favorável a mim e a tudo que me envolve. Já falando aquilo que a Luciana falou, eu vou colher frutos justamente desse entendimento e das minhas ações sobre as coisas presentes, né? No presente, tudo que eu estiver agindo de maneira favorável, porque o que acontece? Uma empresa, vamos dizer lá, deu um murmurinho, falou mal, tal, cria uma confusão, o ambiente não fica propício a desenvolvimento de nada, pelo contrário, o que acontece? Começa sair da empresa, tal, desmonta a equipe, até achar, às vezes a empresa nem consegue montar uma outra equipe e fica, não se desenvolve naquele setor, estamos falando da empresa, mas poderia ser em qualquer coisa, poderia analisar uma vida, poderia analisar uma família, né? Então, é isso que a gente tem que ser. Se a gente é alquimista, transformador mental das nossas coisas, das informações que chegam até nós e das experiências que nós vivemos, que seja para algo melhor, de água para vinho, não de água para lama, né? E o que mais a gente vê no mundo? Por isso que assim, não esperemos coisas maravilhosas, transformações maravilhosas nas próximas décadas aí. Nós vamos precisar passar por sofrimento porque não é por mal, mas justamente para o entendimento e transformação deste planeta e das vidas das pessoas que somos nós. Certo, minha gente? Vamos enxergar um pouquinho de sol em dia de chuva, né? Em dia nublado. Você veja, vai vir o sofrimento, como veio há pouco tempo, veio enchentes, veio coisas, vai vir muita coisa, sempre está vindo, mas o que isso vai dar? Isso vai espremer a terra de tal maneira que o suco serão as pessoas que vão vir nisso a oportunidade de ajudar o próximo, e aí ela vai ser vitoriosa da vida. Largar suas coisas pessoais para ajudar o próximo, para fazer algo nessas situações de dificuldade aí que as pessoas não... Cara, que coisa linda foi ver os brasileiros se movimentando para auxiliar o Rio Grande do Sul na enchente. Vocês acham que ali, nesse momento de sofrimento e dor do estado, de quase um estado inteiro, quantas pessoas exerceram o poder da caridade e da salvação, como diz as escrituras, no momento de dor e dificuldade? Muitas pessoas. Eu ainda participo indiretamente de um grupo de janta para moradores de rua. E vocês sabem que as pessoas que estão na rua têm uma condição psicológica muito abalada e elas não estão na rua por acaso, muitas são questões de droga, etc. Então é muito difícil fazer com que as pessoas entendam um processo para elas saírem da rua. E aí, depois de 5 anos trabalhando no projeto, que hoje está muito mais evoluído, inclusive, eu me questionei. Estou 5 anos aqui despendendo energia, né, falando com o pessoal, e nesses 5 anos, 2 pessoas saíram da rua, em 5 anos de trabalho. E aí comecei a conversar com o meu mentor sobre esse trabalho. Pô, será que eu não estou perdendo tempo da minha vida, minha energia aqui nesse setor? E aí fui dormir. No outro dia acordei com uma ideia na cabeça que foi a resposta, né? Afinal de contas, a gente se comunica pela própria consciência. E ele falou assim, em vez de você olhar os moradores de ruas que saíram da rua, inverte a polaridade. Olha para as pessoas que estão ajudando. Daí eu comecei a pensar e comecei a calcular. Em 5 anos, tinham passado pelo projeto mais de 280 pessoas auxiliadoras do projeto. O projeto não deu oportunidade só do morador de rua sair da rua, né, da condição de rua, mas deu oportunidade a 280 pessoas a exercerem a sua caridade e o seu amor ao próximo. Ô, Felipe, e aí eu comecei a entender. E o último que saiu, eu falei com ele há pouco tempo atrás, ele está tão bem, está ajudando lá.
Ele está tão bem. Sim. Isso na época 2. Hoje o projeto é uma vitória. Tá tirando muito mais gente da rua. Mas tu olha, assim, é uma vitória. Pelo menos o que eu acompanhei, que saiu, ele tinha recaído e voltou de novo e agora está bem e está auxiliando lá. É tão bonito ver isso, tão gratificante ver, que Sim. não tem nem como dizer. Nós temos muito que aprender na vida, né? Na vida, na experiência, mas o que a gente não pode é ficar se deixando levar pela vida. A gente tem que ser regente, né? Se a gente ficar esperando a coisa, quando acontecer isso eu vou fazer alguma coisa. Não espera, porque o tempo é hoje. E ele não para. Colocar movimento. Coloca movimento. Gente, muito obrigado por mais um estudo. A parceria de vocês, a todos que vão assistir online depois. Muito obrigado, que possam estar conosco e nos auxiliar nesse trabalho de expansão de consciência, entendimento da vida e autoconhecimento. Uma boa noite, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.